A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, ampliando a nossa playlist de legados missionários, eu trago o legado impactante de uma mulher imbatível, incansável, Amy Carmichael, que trabalhou na Índia durante 50 anos de sua vida. Isso mesmo, 50 anos dedicados ao serviço para com as crianças. Amy Carmichael foi uma missionária irlandesa que dedicou sua vida à Índia, onde resgatou milhares de crianças de práticas abusivas, como o trabalho forçado nos templos. Ela fundou o orfanato Donavu Fellowship, que se tornou um refúgio para as crianças em vulnerabilidade. Com mais de 35 livros escritos, Amy também foi uma inspiração para gerações de missionários. Sua vida de dedicação e sacrifício, mesmo enfrentando doenças e sofrimentos, é um testemunho do amor incondicional de Cristo. Amy Carmichael, com certeza, é uma das missionárias mais inspiradoras da história no final do século XIX, com um legado que continua vivíssimo até o dia de hoje, sendo ela uma grande fonte de inspiração. Como uma mulher irlandesa transformou destinos na Índia, você vai se surpreender. Amy Carmichael foi uma mulher comum que realizou algo extraordinário, transformando vidas em um lugar onde a esperança parecia perdida. A Índia, no final do século XIX e início do século XX, era marcada por práticas culturais muito severas, incluindo o uso de crianças em trabalhos forçados no templo. Amy decidiu responder ao chamado de Deus para fazer algo sobre isto. O que muitos não sabem é que ela começou a sua jornada missionária em outra parte do mundo antes de se estabelecer na Índia. Ela era a mais velha de 7 filhos e a única da família com olhos castanhos. Todos tinham olhos azuis. Uma candidata certamente improvável para aos campos missionários, porque Carmichael sofria de neuralgia, uma doença dos nervos que a deixava de cama semanas a fio. Folheando seu diário pessoal, ela se deparou com um versículo que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 28, versículo 19, Ide. Então ela entendeu que Deus estava lhe comissionando aos campos missionários em terras distantes. Com as malas prontas para a China, ela foi rejeitada pelo médico da missão para o interior da China, por motivos de saúde. Então, Carmichael se inscreveu na banda evangelística japonesa e, um ano depois, ela embarca em uma viagem missionária para o Japão. Ela e sua auxiliadora, Misaki-san, viram muitas vidas se renderem a Cristo. Porém, ela teve que retornar à Inglaterra por motivos de saúde. Já recuperada, ela deixa a Grã-Bretanha aos 27 anos para nunca mais retornar à sua terra natal. Carmichael foi muito inspirada pelos relatos missionários de Hudson Taylor, um grande missionário pioneiro nas missões do interior para a Índia. Amy, ao ouvir Hudson Taylor,
em uma palestra, sentiu um forte desejo de servir a Deus em terras distantes. Uma história marcante da juventude dessa guerreira é que desde a sua juventude ela ajudava mulheres pobres chamadas shaulais, por usarem xales, a encontrar a dignidade em Cristo. E ela liderou também uma escola dominical com essas mulheres que tinham 500 alunas. Desde cedo, ela entendeu que Jerusalém deveria estar bem fundamentada para que ela partisse para os confins de toda a terra. Ao chegar na Índia, as condições não eram tão favoráveis assim. M encontrou crianças submetidas ao trabalho nos templos hindus, onde eram exploradas e muitas vezes abusadas. Desde que chegou em 1895 como missionária, ela realizou um trabalho intenso de evangelismo. A princípio, ela fundou um grupo de irmãs que iriam somente aos lugares mais remotos, aonde as pessoas nunca tinham ouvido falar do Evangelho. M desafiou práticas culturais profundamente enraizadas, como o casamento infantil e a exploração religiosa. Ela criou também um ambiente onde as crianças poderiam crescer em segurança, educadas e discipuladas pelo Evangelho. Ela enfrentou constantes desafios de sua saúde. Constantemente ela vivia acamada, pois desde cedo, em sua tenra infância, M sofreu de neuralgia, uma condição crônica e dolorosa que afeta os nervos e causa cansaço extremo. Essa condição limitava suas atividades e foi um dos motivos pelos quais, a priori, ela foi rejeitada como missionária. Entretanto, M tinha uma visão de que a obediência era essencial para um cristão. Ela acreditava que, independentemente dos desafios que ela enfrentava, principalmente em sua saúde, o chamado de Deus deveria ser atendido sem excitação. O clima quente e insalubre da Índia agravou sua saúde. M frequentemente sofria de febres tropicais e outros problemas relacionados ao ambiente hostil. Apesar das dificuldades, ela continuava extremamente ativa, muitas vezes ignorando até os avisos médicos para que ela viesse a descansar. Certamente, M. Carmichael é um exemplo claro de que Deus usa até as nossas limitações físicas para realizar grandes obras. Ela provou que, apesar de suas doenças, é possível cumprir o chamado. M via suas limitações físicas como oportunidades para depender de Deus. Ela dizia: a dor não deve nos afastar da missão, mas nos aproximar de Cristo e de sua preciosa vontade. M realmente foi uma gigante na fé. Certa vez, enquanto ela estava evangelizando junto com as irmãs os lugares remotos, uma menina chamada Preena foi uma das primeiras resgatadas por M.
Essa menina veio ao encontro de Amy, agarrou-se nas suas pernas e implorava a Amy para que ela não voltasse mais aos templos. Após anos de abuso, Prena havia fugido de um templo. E essa história catalisou todo o trabalho de 50 anos ininterrupto de M. Carmichael na Índia, que se consolidou em resgatar outras crianças. Ela entendeu muito bem o choque cultural. Ela passou-se a se vestir como uma mulher indiana, colocava pó de café para escurecer a sua pele e ia ao encontro de crianças que ela poderia comprar. E ela conseguiu resgatar quase 1.000 crianças. Nos 5 primeiros anos na Índia, Carmichael se esforçou para aprender o idioma local do sul da Índia, juntamente com missionários da Índia, Irlanda, Inglaterra, Escócia, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Alemanha e Suíça. Ela viajava longas distâncias nas quentes e empoeiradas estradas da Índia. Tudo para salvar apenas uma criança. Até que, em 1901, M. Carmichael fundou o Donavu Fellowship, um refúgio para crianças resgatadas e que viviam em situações de vulnerabilidade. Esse orfanato cresceu rapidamente e tornou-se um lar para centenas de crianças. Certamente, M desafiou práticas culturais profundamente enraizadas nesta nação, como o casamento infantil e a exploração religiosa. Mas com a graça de Deus, o direcionamento do Espírito Santo e uma vida consagrada ao Senhor, M recebeu todo o direcionamento que ela precisava e necessitava do alto, do Espírito Santo de Deus. Ela enfrentou constantes desafios, mas a cada um deles ela desafiava a todos e a tudo para fazer algo pelo próximo. Deus pode usar qualquer pessoa disposta e aqueles que ainda respondem sim para Jesus, como naquela visão do profeta maior Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? M. Carmichael não perdeu a oportunidade e se alistou e disse: Deus, eis-me aqui. Apesar de tantas situações adversas, ela fundou o Donavu Fellowship, que continua ativo atendendo crianças vulneráveis na Índia até os dias de hoje. Esse legado não é incrível? Em 1912, a rainha consorte do Reino Unido, Maria Teck, reconheceu o trabalho da missionária M. Carmichael e ajudou-a a fundar um hospital. Em 1931, aos 64 anos, M. Carmichael sofreu uma grave queda que a deixou parcialmente incapacitada. Ela passou os seus últimos 20 anos de sua vida acamada, sofrendo dores constantes. Mas mesmo assim, aproveitou o tempo para escrever mais de 35 livros, incluindo devocionais e relatos de sua missão. O seu quarto se tornou-se um verdadeiro centro de liderança. Durante o seu tempo acamada, ela escreveu o famoso livro If, onde refletia sobre a entrega total a Deus. Ou seja,
uma mulher cheia de limitações que provou, sim, Amy Carmichael provou que uma vida de fé e sacrifício pode mudar o destino de muitas pessoas. Sua história nos ensina sobre a importância de agir com amor prático, porque de fato a fé sem obras é morta. A princípio, as meninas foram resgatadas, depois, meninos foram resgatados, retirados das densas trevas e transportados para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Certamente é uma mensagem que nos encoraja a refletir sobre como podemos ser usados por Deus em nossas próprias comunidades e até mesmo em missões, mesmo em circunstâncias tão adversas. Uma curiosidade na vida de Amy Carmichael, ela era uma frequentadora assídua desde a tenra meninice às escolas dominicais. E certa vez ela ouviu a professora da escola dominical dizendo que o nosso Deus atende às nossas orações, desde que peçamos. Então, Amy Carmichael, como era a única da família a ter olhos castanhos, ela orava constantemente para que Deus mudasse a cor dos olhos dela para azuis. E, ao fazer esta oração, no dia seguinte, ao se deparar no espelho e ver que ela ainda permanecia com os olhos castanhos, ela ficou muito frustrada. Depois de anos na missão, ela percebeu que os olhos azuis seria aí um ponto de dificuldade para anunciar e pregar o evangelho na cultura hindu. De fato, Deus sabe exatamente o que faz conosco. Somos obra-prima dele. Amy Carmichael morreu na Índia em seu bangalô da organização que ela mesma fundou em 1951, aos 83 anos de idade. As crianças que ela cuidava com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho, encorajando-os a ter um futuro diferente, eles colocaram em cima de seu túmulo um bebedouro, sim, uma tigela para que os pássaros tomassem banho e bebessem daquela água, com a inscrição Ama, que significa mãe na língua tamil. Enquanto ela servia na Índia, ela recebeu uma carta de uma vocacionada aos campos missionários que perguntou a Amy Carmichael como era este chamamento, como era servir, como é a vida de um missionário. E a resposta de Amy Carmichael foi que a vida de um missionário é morrer a cada dia. Morrer para os próprios planos, morrer para si mesmo, para que os planos de Deus se cumpram. Eu oro, meu querido irmão, minha querida irmã, para que ao ouvir e ver esse vídeo, você ouça o grito dos pagãos, que o seu coração de fato seja despertado para os campos missionários, despertado para pregar o evangelho aonde o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, ainda não é conhecido. Pois de fato, a palavra de Deus diz que os campos estão brancos para a colheita.
Deixando uma reflexão final, Amy Carmichael é um exemplo claro de que Deus usa até as nossas limitações físicas para realizar grandes obras. Ela provou que, apesar de suas doenças, é possível cumprir o chamado com coragem e fé, confiando que o poder de Deus sempre se aperfeiçoa na fraqueza. Gostou desse legado missionário? Achou ele impactante? Poste aí nos comentários como este legado trabalhou em seu coração. E muito mais, meu querido irmão, minha querida irmã, compartilhe para que vidas sejam aí impactadas com o legado missionário de Amy Carmichael. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no precioso nome de Jesus. E deixarei aí na descrição do vídeo várias playlists, inclusive a playlist de legados missionários, para que você possa ver e ser edificado na sua fé. Deus lhe abençoe no precioso nome de Jesus.